Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite, esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E hoje nós vamos falar de um assunto que é quais os erros que a mamãe grávida que faz o filho dela nascer com intolerância à lactose. Eu sou bioquímico, engenheiro químico, sou pesquisador desse assunto de medicina ortomolecular há mais de 10 anos depois da faculdade. Então eu venho estudando esse tipo de situação, que na verdade, na minha opinião, nem é uma doença, é só uma anomalia digestiva. Isso foi causado por algumas mudanças no comportamento de alimentação das pessoas e outros comportamentos de uso de coisas que são indevidas, ou seja, a gente deveria não usar, tá? Então, primeiramente, vou pedir para quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixa o like, deixa comentário. Se alguém for de natureza congênita, talvez esse método não funcione, tá? Mas eu vou falar que é raríssimo os casos de natureza congênita. O que é a natureza congênita da intolerância à lactose? É o caso que, por predisposição genética, a pessoa nasce com isso aí, mas isso é casos raríssimos no mundo, coisas assim de menos de 10 por milhão, alguma coisa assim. Então é muito raro ter esse caso. A maioria é adquirida, e é adquirida por alguns hábitos, tá? Então, primeiramente, posto isso, eu tenho que explicar que a intolerância à lactose adquirida, ela é um fator que vem acontecendo nos últimos anos e vem acentuando. Mas isso não começou agora, tá? Isso é coisa que começou uns 60, 70 anos atrás, devido a alguns hábitos de costume que as pessoas foram perdendo, que eu vou citar aqui. E eu já fiz um vídeo, que o nome está nesse canal aqui, Livre-se da Intolerância à Lactose. Quem quiser aprofundar mais no assunto, vai ver esse vídeo que tem mais aspecto científico dessa situação, que você consegue entender bem o que aconteceu. Mas basicamente, os erros são a falta de uma microbiota digestiva da mãe com presença de lactobacilos vivos. Isso acontece dois problemas para o bebê. Primeiro, a mãe, durante a gestação, precisa produzir a lactase, que é a enzima responsável por fazer a quebra do açúcar do leite, que é a lactose, e com isso permitir a quebra nas suas mitocôndrias. Para quem não sabe, mitocôndrias são as nossas organelas celulares responsáveis pela combustão da energia que dá a nossa atividade física, tá? Então, numa linguagem mais simples para que tudo possa acontecer. É como se fosse um carburador do carro ou a injeção eletrônica do carro, que injeta combustível, que é a queima dos açúcares, e com isso você consegue fazer o seu gasto calórico aí, tá? Então, e por que acontece isso? Bom, primeiro que é assim, quando a mãe não tem a microbiota digestiva com presença do lactobacilo, ela não consegue produzir a lactase. A lactase é uma enzima, toda enzima é uma proteína. Mais detalhes pode pegar no outro vídeo que eu explico detalhes dessa situação. Então, a partir de qualquer fonte de proteína bruta, quem tem o lactobacilo vai conseguir produzir essa lactase, que é essa enzima capaz de fazer a quebra do açúcar do leite. E aí, para você fixar, então você precisa entender que quando a mulher fica grávida, ela naturalmente vai produzir lactase. Por quê? Porque é um processo que ela tem que passar essa lactase para o bebê via placenta, e com isso, na comunicação mãe-bebê via placenta, ela passando a lactase, quando a criança nascer e precisar amamentar, ela já vai ter a lactase para fazer a quebra da sua lactose, que é o açúcar do leite que a mamãe fornece para o filho. E tem gente que pensa que só leite de vaca tem lactose. Na verdade, não, tá? O leite materno tem até mais lactose que leite de vaca. Então, nós sempre fomos mamíferos, nós sempre tomamos leite.
E deixar bem claro também que a minha posição, eu não tenho posição contrária como bioquímico ao leite, muito pelo contrário, eu defendo o consumo de leite, porque eu acho que nós somos mamíferos, nós temos que continuar consumindo leite. Existem umas correntes aí mais ideológicas que falam que leite é inflamatório. Eu refuto completamente, porque eu não vejo nenhuma reação inflamatória no leite, tá? Então, quando você não tem o lactobacilo, você não produz a lactase, isso é o caso da mamãe. E esse processo, a mãe começa a produzir logo nos primeiros dias de gravidez. Então, tão logo a mãe descobrir que ela está grávida, se ela já conheceu casos de pessoas que o filho nasceu com intolerância à lactose, ela precisa se cuidar no aspecto alimentação, como é que ela faz para fixar essa microbiota digestiva e assim o bebê não nascer com intolerância à lactose, porque eu já vi relatos de pessoas que sofrem muito com o bebê com intolerância à lactose, porque ele passa mal, tem um monte de problema digestivo, e o pessoal fala que realmente não é bom, tem que ficar consumindo leite com ausência de lactose, é um leite mais caro, dá mais trabalho, então dá muito trabalho cuidar da alimentação de uma criança assim, principalmente que às vezes a mãe tem leite e não pode dar para o bebê. Então, posto isso, eu vou tentar explicar de uma linha geral como é que você evita que o seu bebê nasça com intolerância à lactose. Em primeiro lugar, pode ser que o maior problema está na mãe que não tem hábito de tomar esses tipos de suplemento que são os lactobacilos vivos, aquele que você compra no supermercado, tá, gente? Ó, é esse tipo aqui, ó. Independente da marca, tem várias marcas, vários fabricantes. O leite fermentado com lactobacilo vivo é onde você pega a microbiota digestiva. Mas eu também tenho que explicar que você precisa obter hábitos alimentares saudáveis mais durante a gravidez para que você consiga fixar isso. Então, uma das coisas, primeiramente, você deve evitar durante a gravidez o uso de enxaguantes bucais. E por que bioquímico isso acontece? Bom, primeiro, que enxaguante bucal, a maioria são à base de digluconato de clorexidina. Então isso tem uma função que fala antisséptico, antibiótico. Ela vai matar as bactérias digestivas a partir da boca. Como alguma coisa sempre passa durante o processo que você faz o enxágue bucal para a parte de esôfago, essas coisas, vai acabar parando no estômago e vai matar esse tipo de bactéria, principalmente porque é uma bactéria digestiva, mas ela é uma bactéria fraca, ela tem baixa resistência a antibiótico, qualquer tipo de antisséptico com função bactericida ou bacteriostática nesse sentido, tá bom? Então, evite enxaguantes bucais. Outra coisa, pasta dental ou creme dental, como queira chamar, esses mais agressivos, que é esses antiplaca, essas coisas, a não ser que você tenha uma recomendação do seu dentista que você não pode parar de usar, evite usar, porque às vezes você pega lá no supermercado, você compra lá um antiplaca, creme dental antiplaca, e na verdade ele também tem um antibiótico, então ele vai prejudicar a sua microbiota digestiva a partir da boca e passa para o estômago e os seus outros órgãos do sistema digestivo. Terceira coisa, infelizmente também tem que falar, as carnes processadas ou carnes industrializadas, principalmente, e alguns outros alimentos industrializados, como margarina, eles também têm conservante que interfere nessa microbiota digestiva. Vou citar só alguns aqui, ó. Por exemplo, margarina. Margarina tem BHT. Para vocês que não é da área da química, eu vou vou traduzir essa sigla. É butil-hidroxitolueno. Esse é um conservante que também tem função antibiótica, então ele mata bactérias digestivas. E todos os embutidos, e eu estou falando aqui principalmente, quer dizer, eu não estou nem querendo citar as emulsões cárneas que são piores, que tem até outros produtos químicos que é usado, que vai interferir muito na sua microbiota digestiva, mas eu vou citar só alguns exemplos que vêm. Por exemplo, linguiça calabresa, que é a linguiça que fica lá na prateleira sem a refrigeração, ao contrário da linguiça fresca, chamada toscana, mas a linguiça calabresa, peito de frango defumado, peito de peru defumado, steak de frango, presunto, todos eles têm conservantes que têm função bactericida.
Então, evite comer isso. Se for falar das emoções carnes, salsicha, mortadela, apresentadas, são piores ainda. Esses aí você não deve comer nunca, nem grávida, nem nunca, né? Na minha opinião. Eu, pelo menos, não como esses alimentos. Mas aí eu que tenho que explicar para você. Por quê? Porque também esses vão parar lá no seu intestino, essas emoções carnes e esses embutidos, as carnes processadas, e lá vai interferir na sua microbiota digestiva e vai matar principalmente as bactérias digestivas mais fracas, que entre elas está o lactobacilo. Então, por quê? Matando elas, você não forma uma microbiota digestiva. Então, durante a gravidez, pelo menos evite essas carnes ultraprocessadas, enxaguante bucal, creme dental, para que você não tenha perda dessa microbiota. E por quê? Agora explicando. Porque quando você não consegue manter essa microbiota digestiva, você tem dificuldade de produzir a lactase. Não produzindo a lactase durante a gravidez para passar para o seu filho, tem grande chance do seu filho nascer com algum grau de intolerância à lactose. Lembrando que a intolerância à lactose, ela tem vários graus. Tem graus menores, tem graus médios e tem uns graus mais graves, que é mais difícil você reverter. Então, procure se preocupar com isso se você estiver grávida, não quer que seu filho nasça com esse problema. Aí eu vou explicar o passo a passo como é que você faz para evitar que você perda essa microbiota digestiva. Primeiro, evitar todos esses alimentos, esses fármacos que eu já acabei de te falar. E a segunda coisa é o seguinte, os hábitos saudáveis alimentares, você vai comer comida normal, arroz, feijão, dependendo, salada, mas carnes, ovos, que são fontes de proteína bruta, cozida, grelhada ou assada, evitando a fritura, porque também não faz bem e também interfere no processo digestivo. E o principal, você vai comer frutas digestivas, de preferência de sobremesa. O que são frutas digestivas? Bom, maçã, manga, mamão, pera, kiwi, nectarina, pêssego, laranja com bagaço, mexerica, e tem algumas frutas que não são, tá? Então, vou citar algumas frutas que não são digestivas, que por algum motivo não é o caso desse vídeo, mas assim, o que é digestivo? São aquilo que a gente chama de prebiótico, mas as frutas mais importantes que você deve comer como sobremesa, é claro que depende de gosto de cada um, mas eu vou dar mais exemplos aqui que ajudam muito a fixar bactéria digestiva. Ó, maçã, eu pus no saquinho porque eu tirei da geladeira, tá? Então, pus no saquinho fresco. Também, mamão, pera, nectarina, pêssego, ameixa rubi, essas frutas, kiwi, você deve comer como sobremesa. Porque quando você come ela em cima da fonte de proteína bruta, você faz o que a gente chama de meio de cultura para que essa bactéria digestiva se fixe no seu sistema digestivo por completo. Então, desde a boca, esôfago, estômago, intestino. E aí você fazendo isso, mais o conselho, aí é onde eu falo que você tem que suplementar. Aí você vai comprar esse que eu já citei em supermercado, né? Ou outra marca, a marca da sua preferência, e tomar ele em cima da fruta. Então, sobremesa, comeu, almoçou, jantou, sobremesa, fruta digestiva e depois o lactobacilo. Com isso, você consegue formar essa microbiota digestiva. Então, obtenha o hábito de usar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana na presença de fruta digestiva, tomar o lactobacilo. Não precisa tomar nenhum pote inteiro, deixar bem claro para você. Você pode tomar meio potinho, deixa meio potinho na geladeira, toma meio no almoço e meio na janta. Aí, o outro dia, se você não quiser, não precisa tomar. Mas obtenha o hábito de usá-lo frequentemente, numa frequência de pelo menos 3 vezes por semana. Com isso, você consegue fixar essa microbiota digestiva durante o período de gravidez, evitando tudo que eu já falei. E aí, tendo essa bactéria digestiva, você vai estar produzindo lactase e vai fazer duas coisas. Além de você passar lactase para o seu filho, como a comunicação da mãe é feita via placenta, você também vai passar essa bactéria digestiva para o seu bebê. Então, você passa para o seu bebê e ele não vai ter problema quando ele precisar amamentar ou tomar outro tipo de leite, porque às vezes a mãe não tem leite também, vai tomar outro tipo de leite que vem com lactose.
Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, quem puder, compartilhe com mamães grávidas, porque eu já vi falar que o sofrimento é muito de casais que têm filhos com intolerância à lactose. Então, compartilhe com mamãe grávida. Faça esse vídeo espalhar, porque esse processo funciona, eu tenho comprovação que funciona, eu venho fazendo pesquisa nessa área há muito tempo e é possível reverter totalmente esse processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.